Jesus venceu. E é isso que me dá confiança, esperança e segurança. Então, eu posso viver assim, com essa convicção, com essa certeza, porque é o próprio Senhor Jesus que me dá tudo isso. Então, agora eu tenho que olhar apenas para Ele e viver nele e estar nele para sempre. Porque dessa forma eu também posso vencer, confiando nele, tendo ele como exemplo. Então, eu também posso ter vitórias em minha vida. Não por meus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, isso é importante demais. É algo que tem que ser falado. Tem que ser falado que Jesus venceu. Ele venceu mesmo, ele venceu muitas coisas. E é isso que eu vou falar hoje, lendo aqui textos das Escrituras que mostram que Jesus venceu. Então, tudo aquilo que ele derrotou não tem mais nenhum efeito sobre a minha vida e sobre a vida de ninguém que está em Cristo. Porque quem está em Cristo é vencedor também. Então, isso é bom demais saber. Ter essa convicção em minha vida é o que me leva a continuar com perseverança a carreira que me foi proposta por Cristo, aquele que venceu. Então, eu devo agradecer a Deus por essa vitória todos os dias. E todo aquele que um dia crer em Jesus vai fazer o mesmo, vai agradecer também, vai louvar, vai adorar a Deus, que por meio de Cristo Jesus trouxe vitória. Então, nós devemos agradecer por essa vitória, que foi realizada pelo Senhor Jesus de forma definitiva. Então, isso é bom demais saber. Ninguém mais na história da humanidade pôde dizer eu venci. Não. Só quem venceu foi o Senhor Jesus. Se eu estivesse vivendo por mim mesmo e não por Cristo, eu nunca poderia dizer eu venci isso ou aquilo. Isso seria algo mentiroso da minha parte, porque eu não venci coisa nenhuma. Não há em mim ou em nenhum outro ser humano capacidade de vencer. Quem nos conduz à vitória, quem nos conduz em triunfo, é apenas Cristo Jesus. E todo aquele que nele crê será conduzido assim, por Ele, porque Ele venceu. Então, Ele é aquele que é capaz de realizar essa vitória em nossas vidas. Então isso é importante dizer, é motivo de comemoração, de alegria, de gratidão, de louvores e glórias para aquele que venceu, Cristo Jesus. Então, nós devemos entender isso, pessoal. Quando as pessoas estavam chorando, porque ninguém podia abrir aquele livro selado, ouviu-se uma voz que dizia: o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Então, mais um motivo para entendermos que Jesus venceu. Essa é a realidade, pura e simples, que todos devem compreender. Essa compreensão absoluta na mente de cada pessoa, na consciência de cada pessoa, leva ela a entender isso. E esse entendimento não deixa dúvida em ninguém, e sim certeza e convicção de que
quem venceu foi Jesus. Então eu vou ler aqui alguns textos que provam essa realidade eterna, que nunca vai mudar. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 33. Está escrito assim, ó. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o Senhor Jesus diz claramente que ele venceu o mundo. O mundo está subordinado a ele. Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Essa é a realidade. Então, Jesus venceu o mundo. E aquele que venceu o mundo disse para que nós pudéssemos ter bom ânimo. Então, com essa palavra do Senhor Jesus, nós temos que ter bom ânimo sim, ao longo de toda a nossa vida, dia após dia. Porque Ele venceu o mundo. Você tem noção do que isso significa? Se você tiver noção do que isso significa, você já começou a entender a verdade de que Jesus venceu o mundo. Tudo que existia no mundo, Jesus venceu. Essa é a realidade que as pessoas têm que entender hoje. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos... Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 ao 57. Então está escrito assim, ó. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, essas perguntas foram feitas para a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é motivo de gratidão. É motivo de agradecermos a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi essa vitória? A vitória sobre a morte. Então, a morte foi vencida pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. A morte não teve mais domínio sobre Ele em tempo algum. O poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Assim, o Senhor Jesus venceu a morte. E é por isso que devemos agradecer a Deus por nos dar a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Toda pessoa que está viva hoje no século XXI tem que fazer isso, tem que agradecer a Deus, com gratidão mesmo, sincera, verdadeira, partindo da pessoa para Deus. A humanidade tem que reconhecer, a humanidade tem que reconhecer isso hoje, pessoal. Eu reconheço, muitas pessoas reconhecem, mas a humanidade de forma unânime tem que reconhecer isso hoje sim, porque essa é a realidade. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim, ó. E despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quando o Senhor Jesus triunfou deles na cruz, isso quer dizer o quê? Que ele venceu os principados e potestades na cruz, quando ele disse, está consumado. Ali aconteceu essa vitória. Então, essa vitória aconteceu mesmo. Os principados e as potestades foram expostas ao desprezo quando o Senhor Jesus triunfou deles na cruz. Quando Jesus os venceu na cruz. A vitória da cruz é essa. Essa é a vitória do Senhor Jesus sobre os principados e potestades. Então, os principais e as potestades agora são escravos do vencedor. Porque aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Como o Senhor Jesus venceu ou triunfou sobre os principais e potestades, agora os principais e as potestades são escravos do Senhor Jesus. Estão sujeitos à sua vontade, estão subordinados a Ele. Essa é a realidade. No mundo espiritual, quem domina sobre tudo e sobre todos agora é o Senhor Jesus. Ele é a única autoridade sobre os principais e potestades. Essa é a verdade. Essa é a verdade da vitória que o Senhor Jesus conquistou sobre eles na cruz. É assim que está escrito aqui. É isso que dá para se entender desse texto bem claro e simples. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Está escrito assim, ó. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, durante o período de tempo que o Senhor Jesus esteve aqui, ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas mesmo. Mas ele não cedeu a nenhuma dessas tentações, em tempo algum. Pelo contrário, ele as venceu. Venceu as tentações. Suportou as tentações e venceu. Então, essa é a vitória que o Senhor Jesus teve. Como está escrito aqui, ó. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando ele foi tentado em todas as coisas e venceu as tentações, ele não pecou em tempo algum. Porque se ele tivesse cedido a alguma tentação, aí sim ele teria pecado. Mas como ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, isso significa que ele venceu as tentações. Ele continuou na santidade, na pureza. Ele não foi contaminado pelo pecado em tempo algum. Ele não pecou mesmo. Então, isso é uma vitória. Vitória do Senhor Jesus. E por causa disso, nós hoje, a humanidade inteira, pode encontrar nele socorro em ocasião oportuna. Essa é a realidade. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. A vitória do Senhor Jesus sobre todas as tentações fez isso acontecer. Fez isso, está ao alcance de todos mesmo. Todos agora
podem encontrar socorro para a ocasião oportuna em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último, que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 19. Apocalipse de João, capítulo 19, versículos 19 e 20. Está escrito assim, ó. Apocalipse de João, capítulo 19, versículos 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então, essa é a vitória do Senhor Jesus contra a besta e o falso profeta. Eles serão derrotados e serão lançados vivos dentro do lago que arde dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então, essa é a vitória do Senhor Jesus. É assim que ele vencerá. E ele vai vencer também o diabo. Com certeza. Porque ele será vitorioso, sim. Não há dúvida disso. Nem na besta, nem no falso profeta, nem no diabo existe poder para resistir ao Senhor Jesus. Por isso, ele os vencerá facilmente. Então, não resta dúvida mais, pessoal. O Senhor Jesus venceu. A humanidade tem que reconhecer isso. A humanidade tem que reconhecer isso, sim. Porque para a humanidade é melhor ter essa convicção, essa certeza, essa confiança, essa segurança em que Jesus venceu. Então, é preciso que as pessoas entendam isso. Porque ninguém pode viver fora dessa realidade. Ninguém pode viver sem ter essa convicção, essa certeza. Não, ninguém pode ficar nessa dúvida. Ninguém pode deixar de entender que o Senhor Jesus venceu por causa de mentiras, de enganos, de sofismas, de raciocínios falazes, de mentiras mesmo. Tudo isso tem o objetivo de enganar as pessoas para que elas não saibam que o Senhor Jesus venceu, como eu li aqui nos textos, claramente. Então, é preciso que a humanidade entenda isso hoje. Toda pessoa que está viva hoje no século XXI tem que entender isso hoje. Esse entendimento tem que levar as pessoas a ter essa convicção para sempre. Eu já tenho. Outros já têm. Agora a humanidade, a maioria da humanidade ainda não tem. Então, o melhor a ser feito é reconhecer isso. Que o Senhor Jesus venceu e vencerá sempre. Essa é a verdade que as pessoas têm que viver, têm que entender. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Porque é muito bem claro e simples entender isso. É de fácil compreensão. Não complique a sua vida por não crer que o Senhor Jesus venceu. Ou por não dar valor ao fato do Senhor Jesus ter vencido, como muitos hoje estão fazendo. Não sejam desses. Não continue com essa opinião errada. Chegou a hora da sua opinião ser certa. Você tem que ser convicto disso.
de que Jesus venceu, para que assim você possa agradecer a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então, essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.